Salve, salve, bilionários. Prazer, me chamo Gabriel e venho convidá-lo para acompanhar a série Empreendendo do Zero. Uma série do canal Bora Pra Prática, a qual documenta a minha jornada empreendedora desde seu início, mostrando todos os nossos resultados, avanços e deslizes. Ficou interessado nesse conteúdo? Primeiro link da descrição. É muito mais confortável. Eu, por exemplo, qual é a minha visão? Eu quero chegar em 1 bilhão de valuation com um grupo acelerador em até 7 anos, que é antes dos meus 40 anos, né? E 1 bilhão de valuation validado. Então, a gente tem que ter uma rodada, um aporte de, por exemplo, 10% por 100 milhões, né? Então, quando eu declaro isso, eu estou colocando a minha pele em risco. Por quê? Daqui 5 anos, já falei isso em tudo quanto é lugar. Você está criando expectativa. Exato, daqui 5 anos... Expectativa é isso, né? Expectativa não é só coisa boa. E daqui 5 anos, se eu estiver muito longe disso, vai ficar feio para mim, né? Então, eu tô pondo tá vulnerável, né? Eu tô vulnerável. Tá vulnerável. Então, vou ter que colocar a pele em risco e ir lá e fazer. Então, isso é muito massa quando você declara o futuro, porque você eleva absurdamente o teu nível de comprometimento. A vulnerabilidade é um dos superpoderes mais fortes que a gente tem como ser humano, né? Porque quando você, por exemplo, você nunca fez uma barra. Se você tiver para cair de um prédio, você vai se segurar, meu irmão. Você vai fazer uma barra, você vai fazer 2, você vai ficar preso ali durante 30 minutos, 40 minutos. Então, a pandemia foi muito isso, né? Muitas empresas ficaram muito assustadas. Obviamente, foi uma situação surreal, que a gente nunca imaginou viver e que realmente botou todas as empresas em risco, deixou a vida vulnerável, deixou a humanidade vulnerável. E o que as pessoas construíram, evoluíram, se desenvolveram durante a pandemia por estarem vulneráveis, foi impressionante. Tudo, em termos de questão de educação, em questão de digitalização, em questão de processo, de fabricar, de desenvolver produto, desenvolver remédio. Então, a quantidade de coisas. Eu lembro do Donati, que é o VP de vendas da C&A, me ligando e falando assim, Alfredo, no final do ano, estou sentindo que a pressão do time está caindo um pouco. Eu achava que a galera estava produzindo. Eu falei, não estava produzindo mais. A galera estava produzindo totalmente over-delivery do que poderia ou do que eles aguentariam, porque eles estavam naquilo assim, a empresa vai aguentar? Meu emprego vai aguentar? Porra, eu preciso... Então, não era que as pessoas estavam produzindo muito mais porque elas queriam, porque elas ficaram melhores. Porque uma coisa, eu falo muito isso pro meu time, e eu acho que para todo mundo que está ouvindo é importante. Virar à noite trabalhando não quer dizer que você está mandando bem. Concordo. Não quer dizer. Virar à noite trabalhando pode ser que você é desorganizado, pode ser que você não está dando conta daquilo que você se comprometeu. Pode ser que teu planejamento de entrega está completamente desalinhado com a tua capacidade de produção. Pode ser que você não está delegando. Pode ser que você não está delegando, está centralizando demais. Pode ser que você não está conseguindo fazer aquilo que você se propôs. Então, assim, virar a noite trabalhando não significa que você está batendo meta, que você está foda. Então, cara, eu falo pro meu time muito. Se for virar a noite, e eu já virei muitas... Então também não poderia falar assim, não vire à noite, tal, não poderia falar isso. Mas se for virar à noite, é para acordar no dia seguinte com aquilo entregue. Virar à noite para acordar o dia e aquilo não tiver resolvido, já não tiver em produção, já não tiver andando, não adiantou de nada. E talvez virar à noite com algo que mereça a minha atenção. Exato, né? Você colocando no papel ali do empresário, né? Agora, isso que a gente estava falando, tem um livro foda para isso. As 3 Leis de Desempenho. É um livro com a capa cinza com laranja. Eu sempre falo dele aqui. Sempre falo dele. Legal. É um livro que ensina você a escrever o Carter, que é essa declaração de futuro. Uhum. E aí ele ensina que existe o futuro declarado e o futuro previsível. Uhum. O previsível é aquilo que, se você viver o dia de hoje, você sabe que vai acontecer. Provavelmente vai acontecer. E o declarado é aquele que você joga uma pedrinha lá na frente e o teu presente passa a ser criar possibilidades para que aquele futuro aconteça. Então, o futuro previsível meu hoje seria o seguinte: eu acordei, eu sabia que ia gravar o podcast com você. Previsível. Previsível. E o declarado é quando eu venho aqui e falo, quero bater 1 bi de valuation na minha holding. O declarado é quando você joga a pedra. Você sabe como é que você vai conseguir? É uma série de elementos. Tem um que vem muito forte na minha cabeça. Mas você não tem clareza 100%. Não. Você todo dia está criando possibilidades. Então, Total. quando você está gravando esse podcast, é porque tu está querendo trocar autoridade, é porque a gente está trocando audiência, é porque a gente está produzindo conteúdo, é porque, porra, isso aqui pode viralizar um corte no TikTok, pode viralizar um corte no Instagram. Ou seja, você está aqui agora criando uma possibilidade para poder esse futuro acontecer. Isso é uma pequena peça para que essa engrenagem de mídia, audiência, aconteça. Perfeito. Veio uma metáfora na minha cabeça. É como se a visão de futuro fosse um quebra-cabeça que a gente sabe mais ou menos
o que a gente quer nesse quebra-cabeça. A gente sabe a imagem, mas não sabe onde está a peça. Exato. E na jornada você vai descobrindo... Você está procurando a peça. Você está descobrindo peças e você isso. vai colocando. E tem momentos que você descobre que tem peças que não fazem sentido, né? Tem momentos que você bota a peça no lugar errado. A questão é que quando você toma essa declaração de futuro, quando você tem um futuro declarado, você começa a construir, a usar o teu presente de forma diferente. A genialidade, pra mim, as pessoas dizem assim, fulano de tal é um gênio. Né? Nesse mundo de startups que eu vivo, muita gente virava e falava assim, fulano de tal é um gênio. Aí eu falava assim, como assim um gênio? O cara construiu uma empresa queimando milhões de dólares. O cara é bom. Isso não faz dele um gênio. Isso não faz dele um visionário. O visionário, o gênio pra mim, é quando o cara ele tem tanta clareza do futuro que ele suporta o presente. Aí ele aguenta o presente por quê? Porque no presente ele vai construindo possibilidades para aquele futuro se tornar uma realidade lá na frente. Só que ele tem que suportar isso e tem que usar o presente de forma diferente. E essa questão do futuro também, ela vai afetar um fenômeno que a psicologia chama de enviesamento cognitivo. É aquela clássica história da grávida, né? Quando a grávida está grávida, ela começa a ver somente outras grávidas no mundo, somente coisas de bebê, somente coisas do universo da mãe. Igual um carro, né? Você fala assim, porra, Hilux branca, porra, é capaz de eu sair daqui e encontrar 10 Hilux brancas. Exato. Então, quando você tem essa visão de futuro, né? Essa big picture, com o máximo de clareza, nitidez e cores, é como se você ligasse o seu cérebro diariamente para encontrar possibilidades e oportunidades para isso. Que vai dando forma nessa pintura. E eu vou te falar o dia que essa chave virou na minha vida. Sensacional. Foi um dia que eu tava com o Geraldo. O Geraldo é outro sócio do Mariano, com o fundador da Vetex. A gente tava lá no escritório da X-Tech, eles estavam vendo para comprar a gente. E o Geraldo viu a gente fazendo e ele falou assim pra gente, pra mim e pro Ricardo. O que vocês estão fazendo aqui é incrível. O que vocês conseguiram fazer aqui com o recurso que vocês têm é genial. E aí vem esse lance do cara. Porque como você faz as coisas, aí tá a genialidade. E aí ele falou assim, só que vocês estão fazendo o presente. O que significava isso na época? O lojista falava tal parada, a gente estava resolvendo. Tinha um determinado problema, a gente estava resolvendo. A gente nunca estava usando o problema ou a situação para construir o futuro. A gente estava sempre tentando resolver a situação do presente. A gente estava sempre tentando resolver do jeito mais rápido e não tentando usar aquilo ali para criar uma solução que iria impactar o nosso futuro. Então a gente era uma empresa muito boa e é o que eu acho que acontece com a maioria dos empreendedores e gestores, que são pessoas que sabem capturar valor no presente de forma incrível. Mas elas não têm a habilidade, a rotina, o time, a visão, o método para construir valor no futuro. E quando você fala de equity e de monetização, essa é a grande diferença. Total, porque o equity é muito sobre criar esse valor capturar valor futuro. E para mim, o principal recurso que falta para capturar esse valor do futuro, eu acho que é tempo. Principalmente na perspectiva dos empreendedores, assim. Porque o cara, ele tá atolado com o fluxo de caixa que tá balançando. Ele está atolado com problemas dos clientes, com os desafios de contratação, né? Com tantas emergências e urgências, que ele nunca tem tempo para o que é importante, para o que é relevante. E aí, às vezes, o que falta é focar naquilo que eu chamo de estruturação, ao invés de focar na execução. Então, a maioria dos empreendedores, por serem muito hard work e pouco smart work, que tem a ver com o que você falou, né? Não é porque você está virando noite que você está fazendo a coisa certa, está trabalhando bem. Às vezes é justamente isso que é a evidência de que está tudo errado, né? É claro que a gente não pode generalizar. Não dá para generalizar. Então, mas os empreendedores, por ter muito hard work e pouco smart work, o cara não consome tempo na agenda dele com estruturação. Qual a diferença da estruturação e execução? É o seguinte, funcionário meu chega com uma bucha para mim. Na execução, eu falo assim, vamos resolver, senta aí, estamos juntos, vamos resolver. Na estruturação, eu vou, por exemplo, analisar a causa, eu vou montar um procedimento, uma política, uma alçada, uma autonomia, para que no médio e longo prazo aquilo não volte a chegar mais em mim. Então, a estruturação, ela cria pouco valor no curto prazo, mas ela cria muito valor no médio e longo prazo. É isso. A execução é o inverso. É o inverso. Cara, eu sou muito bom, vamos lá, bora resolver. A execução cria muito valor no curto prazo e pouco valor no médio e longo prazo. E às vezes falta esse discernimento do bom uso do tempo. Então, né? Que é a diferença, né? De você criar um budget para o teu próximo ano
e de você realmente ter um BP ali, de você realmente ter um plano pro teu próximo ano. Aham, aham. É muito diferente. Algo muito mais robusto, né? É muito diferente.